Fala galera, tranquilidade? Estamos aqui para mais uma parte, a sexta parte do nosso conteúdo sobre trigonometria aqui no canal. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a redução ao primeiro quadrante. Ou seja, nós vamos verificar vários ângulos no ciclo trigonométrico que vão corresponder, vão ter ali uma leve semelhança, algumas características parecidas com outros ângulos também do ciclo trigonométrico. Beleza? Não se assusta, abre seu coração e vamos lá? Então, beleza, galera. Chegamos aqui o nosso ciclo trigonométrico, mais uma vez, né? Já fizemos bastante dele, né? Então, eu vou desenhar aqui agora um ângulo, sei lá, que a gente conhece, beleza? Até então, a gente estava usando um ângulo genérico, um ângulo θ qualquer. E agora eu vou fazer um ângulo aqui, sei lá, de 30 graus, por exemplo, tá? Então, aqui eu faço um raio. Tá aqui o meu OA, mais uma vez, né? E aqui agora eu vou fazer um ângulo de 30 graus, beleza? Então, tá aqui um ângulo de 30 graus. A gente viu lá na aula de seno, na aula de cosseno, né, alguns valores que a gente já pode representar aqui, né? Por exemplo, vou representar os do seno, tá? Então, a gente desceu aqui, né, aquele segmento, certo? Aqui, vou deixar ele um pouco mais visível. Aqui, 90 graus, né? E, a partir daqui, a gente fez o ponto B, né? E aqui a gente tem aquele triângulo. A gente verificou que o raio vale 1, né? Isso sempre. E que esse segmento aqui, segmento AB, ele vale meio. Né? Por quê? Porque ele vai aquele triângulo retângulo, né? Esse aqui é o lado adjacente ao ângulo de 60, sempre vale a metade da hipotenusa. Beleza. Então, esse cara aqui vale meio. Agora, digamos que eu queira fazer algo parecido no segundo quadrante. Beleza? Então, eu vou traçar aqui um raio também, um outro raio OA', por exemplo, que vai me dar as mesmas características desse desenho que eu fiz à direita. Beleza? Vou fazer agora a mesma coisa à esquerda, tá ok? Então, eu vou ligar aqui, primeira coisa, o raio. Né? Aqui o meu A', a nova posição do meu A. Tá? Repara que esse cara, ele percorreu esse cara aqui, ó. Ele seguiu aqui uma paralela. Vou tentar fazer o mais paralelo possível. Tá? E esse segmento verde, que estava aqui, o AB, ele acontece da mesma forma que desse lado. Aqui, esse segmento verde aqui, que a gente vai chamar de abelhinha. A linha belinha. Né? Aqui também é 90 graus. E aqui esse ângulo também é 30 graus. A gente fez uma representação idêntica. Tranquilidade? Então, beleza. Então, esse cara aqui também vale 1. Né? E você começa a verificar que o triângulo da direita é congruente ao triângulo da esquerda. Né? Você tem ali alguns casos de congruência. Né? Você tem aqui o ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado. Né? Esse cara aqui, né, por sua vez, esse cara aqui que a gente marcou o cosseno, né, o OB, ele é idêntico aqui ao OB', né? Então, tem algumas situações ali que são bem parecidas, certo? Então, beleza. Repara que esse A'B', né, que também vale meio, ele seria a representação do ângulo formado por esse cara aqui, ó, que começa aqui nos 30 graus e termina aqui. Quem é esse ângulo? Esse ângulo aqui, na verdade, é o suplemento de 30, né? É o suplementar de 30. Repara que isso aqui tudo, toda essa volta aqui, né, é meia volta, é 180 graus. Só que esse pedacinho aqui em vermelho é 30. Então, todo esse restante aqui vale 150. Consegue perceber isso? Ou seja, quando a gente faz esse triângulo exatamente do outro lado, a gente está medindo agora o valor do ângulo 150 graus. Aqui, ó. Esse cara aqui vale 150. Então, quando eu traço o raio OA', que é esse cara aqui, na verdade, a gente está medindo agora as características do ângulo de 150 graus no nosso plano cartesiano. Beleza? E reparem, quando você traça o OA', você acaba gerando esse segmento A'B' verde, que também tem o mesmo tamanho desse segmento aqui. Então, o que a gente pode afirmar sobre isso? Né? Já que esses dois caras têm o mesmo tamanho, e eles também têm o mesmo tamanho desse cara aqui, que foi o que a gente falou na aula de seno, né?
que a representação é sempre no eixo Y, né? A gente até deu o nome aqui de OC naquela aula, né? Falei que esse aqui era o ponto C. Então, como esses caras têm o mesmo tamanho, né? Todos esses segmentos verdes aqui têm o mesmo tamanho, eu posso dizer, né, que o seno de 30 graus ele vale meio. Só que esse ângulo que a gente acabou de fazer aqui agora, é esse ângulo aqui, que é o de 150, eu vou dizer que o seno de 150, ele também vale meio. Por quê? Porque ele gera o mesmo segmento de mesmo tamanho do ângulo de 30. Então, a gente vai dizer que esses caras aqui é a redução. O 150 é o mesmo valor de seno para o ângulo de 30, que é o suplementar dele no primeiro quadrante. Beleza? Então, o seno de 150 é meio, porque ele gera esse ângulo todo aqui e acaba gerando esse segmento verde para a gente chamar de seno. O ângulo de 30, a mesma coisa. Então, você vai dizer que o seno de 30 é igual ao seno de 150 e ambos valem meio. Tá? E isso vai acontecer com todos os ângulos que pararem no segundo quadrante, não importa qual seja o valor do seu ciclo. Tá? Então, por exemplo, se eu der uma volta e mais 150, eu vou parar onde? 360 mais 150. 0 com 0, 0. 6 com 5 dá 11, fica 1, sobe 1. 3 com 2, 5. 510. Então, ou seja, eu também vou dizer que o seno de 510 graus também vale meio. Por quê, Felipe? Porque o 150, o 510, perdão, para ser calculado, ele começa aqui, dá um ciclo completo, deu 360 graus, e dá mais 150. E para exatamente aqui, igual esse ponto A'. Ou seja, todas essas voltas, né, que pararem no mesmo lugar que está parando o A', todas elas vão ter um valor de seno, cosseno e tudo mais, iguais ao do 150. E nesse caso, o seno de 150 é igual ao seno de 30. Então, o seno de 510 é igual ao seno de 50, que é igual ao seno de 30, que é igual a meio. Todos eles vão ter essa mesma representação. Show de bola? Então, baseado nisso, a gente vai tentar limpar um pouco aqui agora. Vamos fazer no terceiro quadrante agora? Digamos que agora eu não queira mais um ângulo do segundo quadrante. Agora eu quero um ângulo no terceiro quadrante. Beleza? Estou retirando esses carinhas aqui. Isso aqui eu até posso deixar. Beleza. Isso aqui eu posso deixar. Show de bola. Agora eu quero um ângulo que fica aqui, no terceiro quadrante. Tá bom? Bem, então, esse cara aqui, para a gente conseguir calcular o ângulo que tem as mesmas características do que a gente está estudando agora, eu vou ter que fazer aqui uma extensão do meu raio. Beleza? Vou pegar aqui o meu raio, que estava aqui o OA, e vou continuar. Fazer um pouquinho mais reto aqui. Pronto. Aqui vai ser o meu A duas linhas. Pronto. Então, agora, eu tenho a representação daquele ângulo de 30. No segundo quadrante, virou o ângulo de 150. No terceiro quadrante, repara, eu tenho que esse cara aqui também vale 30. Por quê? Porque ele é oposto pelo vértice com esse cara aqui. Beleza? Então, se ele é oposto pelo vértice, ele vale 30 graus. Então, quanto vale todo esse ângulo agora, toda essa abertura? Bem, toda essa abertura vale isso daqui até aqui, vale 180. 180 mais esse pedacinho aqui é mais 30. Então, estamos falando do ângulo de 210. Beleza? Então, a gente tem esse ângulo todo aqui agora que está sendo estudado. Esse ângulo todo que está sendo estudado vale 210 graus. Beleza? Mas, quando eu faço esse triângulo aqui embaixo, repara, aqui eu vou continuar esse segmento verde, vou parar aqui no ponto A duas linhas, vou só fazer um pouquinho mais reto. Pronto. Ponto aqui, 90 graus. E repara que esse ângulo aí, tirar esse preto aqui da imagem, esse triângulo que está sendo formado, ele vai ter as mesmas características dos dois anteriores.
ele é um triângulo exatamente igual. Por quê? Ó, aqui eu tenho um ângulo de 90, eu tenho um lado em comum e eu tenho um ângulo de 30. Eu tenho um ângulo de 90, o mesmo lado em comum e um ângulo de 30. Ou seja, lá da aula de geometria plana você aprende que esses triângulos são congruentes, né? Ali o caso ALA, né? Ou o caso ALA. Então, esses caras todos têm o mesmo tamanho. Então, ou seja, esse cara aqui também vale 1 sobre 2. Né? Aquele cara vale 30, vale 1 sobre 2 e tudo mais. Então, ou seja, olha o tamanho do segmento formado. Na verdade, agora, o tamanho do segmento formado é esse segmento aqui, ó, que pega no eixo Y, nessa parte aqui. É esse mesmo tamanho aqui, ó, né? Que era o mesmo tamanho do daqui de cima. Né? Não muda nada nessa parte. Então, ou seja, esse tamanho aqui no eixo Y também vale meio. Então, nós vamos dizer que o seno de 30 na nossa primeira vista, né, o seno de 30 graus era exatamente igual ao seno de 150. Perfeito? Porque a gente viu ali que os ângulos suplementares, né, vão ter o mesmo valor de seno ali no primeiro e segundo quadrante, beleza? Agora eu estou fazendo essa relação para o cara do terceiro quadrante. Só que repara, agora meu segmento formado está na parte de baixo do eixo, né? Ele está aqui, ó. E essa aqui é uma parte negativa. Então, ou seja, nós estamos vendo que o seno de 30, ele tem, o segmento formado tem o mesmo tamanho. Então, eles vão ter ali os mesmos valores, teoricamente, numericamente falando. Beleza? Aqui a gente está falando do ângulo de 210. Então, o seno de 30, ele é, numericamente falando, em módulo, exatamente igual ao de 210. Só que o 210 está gerando um segmento abaixo do eixo. Ou seja, ele está gerando um valor negativo. Então, esse cara aqui é negativo. Beleza? Então, você pode dizer que o seno de 30 é exatamente igual ao seno de 150. Mas o seno de 30 ele é igual a menos seno de 210. Beleza? Então, ou seja, se o seno de 30 vale meio, o seno de 210 vale menos meio. Beleza? Então, a gente pode dizer isso daqui. O seno de 30, né, vale meio, mas o seno de 210 ele vale menos meio. Beleza? Então, vai ter o mesmo valor numérico em módulo, beleza? Só que com um sinal negativo. Por quê? Porque se trata da representação do mesmo ângulo lá do primeiro quadrante, só que agora eu estou desenhando ele no terceiro. Tá? Então, o 30 ele tem as mesmas características do 150 e tem as mesmas características do 210, só que agora com um valor negativo. Show de bola? E se a gente fosse fazer isso num quarto quadrante? Bem, no quarto quadrante, você vai seguir essa situação aqui, ó. Vou até deixar esse desenho aqui agora. Não tem problema. Então, está aqui o seno de 210 com sinal negativo. Tá? Agora, vamos fazer no quarto quadrante. Ou seja, aquele triângulo que está aqui em cima, né, nessa região aqui, eu vou fazer ele exatamente igual aqui embaixo. Beleza? Então, vamos lá. Vou puxar esse raio de novo. Está aqui. Vou dizer agora que é o A '. Beleza? Esse segmento verde aqui está descendo aqui para baixo. Vai encontrar esse cara. Ele também vai valer meio. Ele também é do mesmo tamanho desse cara e desse cara. Todos eles valem meio, beleza? Só que é uma representação na parte de baixo, aqui, de baixo do eixo. Então, ou seja, é um valor negativo, beleza? Então, esse cara aqui a gente sabe que vale 30 graus. 30 graus, tá? Então, você acabou formando um ângulo agora de qual tamanho, né? Você tinha esse cara aqui formando 180, certo? Porque é meia volta. E agora você quase formou de novo 180. Você não formou 180, você parou um pouquinho antes. Parou onde? Parou 30 antes, né? Porque esse pedacinho aqui vale 30. Então, ou seja, você parou no ângulo 360 menos 30. Então, a gente está falando agora do ângulo 330, beleza? Então, você vai reparar agora que o seno de 30, ele vai ter, numericamente, ele forma ali o mesmo tamanho, né, do 330. Só que, nessa situação, é a mesma do 210. Ele está na parte de baixo, então ele gera um valor negativo. Então, é menos.
Beleza? O que a gente pode, então, chegar a essa conclusão aqui? Vou deixar aqui o 330 mais para o lado, porque está ali. Pronto. Agora coube ali. Então, o que a gente pode tirar, né, de situações aqui? Que o seno de 30 ele é exatamente igual ao seno de 150. Você pode tirar que o seno de 30 ele vai ter o mesmo valor, só que com um sinal negativo, do 210 e do 330. E você está vendo também que o seno de 210 ele é a mesma coisa do seno de 330. Ou seja, você tem ali vários ângulos diferentes, mas que todos eles são representados pelo mesmo valor de seno. Uns da forma positiva e outros da forma negativa. Beleza, galera? Então, essa daqui é uma redução para seno. Você também pode fazer uma para cosseno, pode fazer uma com outros ângulos. Não tem problema. Nos próximos vídeos vou trazer mais reduções para a gente discutir. Valeu? Então, fica aí. Te aguardo no próximo vídeo. Um abraço.